Aí o Rubião faz essa pergunta aqui, ó, presta atenção. Olha só. Mas que humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Há nas coisas todas certa substância recôndita e idêntica. Um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível. Ou, para usar a linguagem do grande Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e invisível. Pois essa substância, ou verdade, esse princípio indestrutível é que é humanitas. Assim lhe chamo, porque resume o universo, e o universo é o homem. Vais entendendo? Agora eu pergunto para vocês estão entendendo? Gente, olha, eu queria tranquilizá-los aqui. Eu nunca vi, você sabe que eu tenho anos já de estrada aí, né? Eu nunca vi uma pergunta do tipo, explique o que é o humanitismo do Quincas Borba. Né? Resuma a filosofia humanitista do Quincas Borba. Esquece isso. Tá? Não há uma definição precisa. Você viu que são jogos, quer dizer, é uma força, né? É uma verdade, é um princípio. Tá? Então você tem que entender melhor a ideia, né, de que o humanitismo seria o princípio da vida. Aí humanitas está no princípio da vida. E a partir desse princípio, porque assim, deixa eu contextualizar aqui o Quincas Borba. O Quincas Borba, ele inclusive é melhor definido no Memórias Póstumas. Né? Ele tem mais participação no Memórias Póstumas do que no livro que leva o nome dele. O Quincas Borba, definido pelo próprio Brás Cubas, é um megalomaníaco. Tá? Ele conta assim que desde criança o Quincas Borba sempre queria, nas brincadeiras, assumir o papel mais eloquente, né? O papel mais destacado, mais grandioso. Né? Então eles brincavam, ele queria ser sempre o rei, ele queria ser o imperador, ele queria ser aquele que estava numa posição, né, acima dos demais ali. Tá? Então ele tem essa coisa megalomaníaca. E a filosofia dele traduz um pouco isso. Por quê? A proposta do Quincas Borba, o desejo do Quincas Borba, era criar uma filosofia que sintetizasse todas as outras filosofias. Nós estamos falando da segunda metade do século XIX, como vocês sabem, né? Realismo, naturalismo, e ali digamos assim, o ponto dominante é o cientificismo. Né? Então, um momento de predomínio, né, de uma visão cientificista que permite o surgimento de diversas teorias de base cientificista, né? Como o determinismo, o naturalismo, o socialismo científico, o darwinismo. Né? Então você tem vários ismos ali, sempre com essa ideia de explicar a sociedade, o comportamento, né, da sociedade e do indivíduo, do ser humano. O Quincas Borba, na sua postura megalomaníaca, queria criar a filosofia das filosofias, a mãe de todas as filosofias. Esse era o princípio dele. Então, essa é a ideia que ele tenta passar. Humanitas é o princípio de tudo. Humanitas é uma energia que sustenta tudo, é a verdade absoluta, está na base de tudo. Tá? Então tudo se justifica a partir de humanitas. É o princípio da vida, é aquilo que justifica a própria existência. É isso que você tem que entender. Tá? Essa é a ideia. Aí, olha só, ele continua, né? Porque o Rubião vai continuar dizendo, não estou entendendo direito ainda. Tá? Porque aí ele dá um exemplo da morte da avó dele como sendo um princípio de humanitas. Ele fala assim, o que a morte da sua avó tem a ver com humanitas? E aí o Quincas Borba diz isso aqui, um dos trechos mais importantes do livro. Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas. Mas, rigorosamente, não há morte. Há vida.
humanitas, vida. Porque a supressão de uma é princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e 2 tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as 2 tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível, prazeroso ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Ou seja, essa é a frase síntese, né, da filosofia humanitista do Quincas Borba. Muito bem, o Henrique aqui já está antecipando. Você vai entender, Henrique. Porque precisa entender essa ideia para entender o caso Rubião e Cristiano. Vamos lá. Se você conseguiu pegar um mínimo dessa proposta humanitista, você percebeu que trata-se de uma reelaboração do princípio da seleção natural de Darwin, tá? Que na época era chamado de darwinismo social. A ideia básica é a seguinte: os fortes sobrevivem, os fracos perecem. Vocês viram a história das 2 tribos, tá? A tribo mais forte elimina a mais fraca e aí ela sobrevive, tá? Então, darwinismo social, princípio da seleção natural. Os fortes sobrevivem, os fracos perecem. Guarda isso, Bacari, tá? Para depois você entender a relação Rubião e Cristiano Palha e Sofia aí, tá? Qual a intenção do Quincas Borba quando ele manda a carta do Rio de Janeiro para o Rubião em Minas Gerais, antes da morte dele? Na verdade, o Quincas Borba mandou essa carta quando ele já estava bastante debilitado, tá? Já estava doente, inclusive ele nem conseguiu fazer a viagem de volta, né, para sua terra. Ele acabou morrendo no Rio de Janeiro, tá? A intenção por trás daquela carta é basicamente uma ideia de preservação. Ele quer novamente, porque o Quincas Borba, sabe aquela coisa, o ser humano ele tem uma necessidade de sentir uma continuidade. O Quincas Borba não constituiu família, não tinha filhos e tal. O filho dele era a filosofia do humanitismo. Então ele queria que alguém levasse essa filosofia adiante, tá? E esse alguém, né, seria seu discípulo, seria então o Rubião ali, tá? Então o fato dele deixar a sua herança, o fato dele deixar a ideia de cuidar do cachorro, que tinha o nome dele, era exatamente para que o Rubião fosse uma espécie de continuidade das suas ideias ali, beleza? Agora voltando aqui no que o Henrique colocou, por que é importante entender o humanitismo para entender a relação com o Cristiano? O que vai acontecer? Agora resumindo, né? Porque a gente dá essa introdução legal, depois a gente vai resumindo e vocês vão fazendo aí as suas perguntas. O Cristiano e a Sofia vão se aproveitar do Rubião, tá? O Rubião, embora ele tenha bastante dinheiro, ele não é o elo forte, ele é muito ingênuo, é um dinheiro que ele não conquistou, é um dinheiro que caiu no colo dele e ele não estava
preparado, né, para essa mudança, para essa nova realidade. Então, ele vai ser facilmente manipulado ali pelo Cristiano e pela própria Sofia. O Cristiano e a Sofia vão crescer socialmente, né, vão ascender na escala social, enquanto o Cristiano, o casal Palha e Sofia estão crescendo, o Rubião está fazendo o caminho inverso. É claro, temos que fazer justiça, não foi apenas a exploração do Cristiano e da Sofia que derrubou totalmente o Rubião. Na verdade, ele passou a ser explorado por todos que se aproximavam dele. Era uma pessoa rica que não tinha controle sobre o dinheiro. Tem momentos do livro que mostra que ele tinha um grupo de pessoas que frequentava a sua casa, né? Diariamente. Eles chegavam lá, passavam o dia, bebiam da bebida dele, almoçavam, jantavam e tal, mesmo quando ele não estava em casa. Tá? Então, o Camacho, né, que se aproximou dele também, querendo lançar ele como deputado, montou um jornal com o financiamento do Rubião. Esse jornal acabou falindo, então foi mais prejuízo ainda. Enfim, aos poucos o Rubião foi caindo, né, financeiramente. Agora, a principal causa, né, os principais envolvidos são, sem dúvida nenhuma, o casal Cristiano e Sofia.